Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um livro muito interessante, como já mencionamos na reunião anterior, é um curso que é ministrado no plano espiritual àqueles que vão reencarnar, uma preparação para a vida aqui na Terra. Então, nós que já estamos aqui, temos essa oportunidade de estudar e, no que nos resta nesta vida, tentarmos colocar em prática esses conhecimentos. O capítulo de hoje é o segundo, vontade. Como muitos irmãos, companheiros não tiveram oportunidade de ler o capítulo, eu vou ler porque é muito importante, é muito interessante. Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda, que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a, por auréola luminosa, à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. O pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação dos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Esse é o texto. Nós vamos ver aqui um quadro sinótico para a gente poder destrinchar e entender melhor esse conteúdo tão importante que trata da vontade. E desde agora nós já queremos lembrar que Leon Denis faz um estudo sobre a vontade, embora seja muito mais filosófico, doutrinário,
no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E lá ele vai dizer que o pensamento divino é o motor do universo e que a vontade é o motor da nossa alma, dos nossos pensamentos. Veja a importância da vontade nas nossas vidas. No dizer do Leon Denis, motor das nossas almas. E a explicação de Emmanuel não discrepa desse pensamento de Leon. Nós vamos fazer um retrospecto um pouquinho da aula anterior sobre a mente. Então, o Emmanuel fala da consciência lúcida, que tem a ver com o espírito. Vamos lembrar que o princípio inteligente tem todo um processo de evolução, passando por vários reinos, os reinos inferiores, até adquirir a consciência lúcida, o despertar da consciência, que é a nossa fase do espírito já humano. O Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida, e ele vai falar do reflexo mental. Então, nós nos interagimos, nós somos dependentes uns dos outros, e a nossa intimidade, a nossa vida pessoal se reflete na do próximo, e a do próximo se reflete em nós. O Emmanuel compara aí a mente como um espelho, né, que vai refletindo em nós e no próximo, que vai gerando aí emoção, ideia, atitudes e palavras. Ou seja, vai direcionando a nossa vida, a nossa conduta, tanto espiritual como aqui, reencarnados. E nós vamos somar hoje aqueles componentes que Emmanuel trata aqui no capítulo da vontade. E ele vai intercalar aqui o instinto. Então, nós temos a consciência, que seria a essência lá do espírito, a mente, e a manifestação da mente começa especialmente no instinto. Né? O instinto, como diz Allan Kardec, é uma espécie de inteligência. Não é a inteligência do espírito, mas é uma forma de manifestação inteligente que os seres vivos possuem para poder sobreviver. E aí o espírito vai evoluindo, graças também ao impulso do instinto. O instinto, ele antecede a emoção. E da emoção, nós vamos nos encaminhar para a razão, que vai direcionar as nossas ideias, as nossas atitudes. É todo um processo evolutivo que nós precisamos compreender para nos comportarmos num processo de evolução mais consciente, mais lúcido. Porque é preciso uma dominação, é preciso que nós sobrepusemos o instinto, a razão se colocar acima do instinto. O instinto foi importante e ainda é importante em muitas atitudes, muitas condutas da nossa vida. Precisamos dele, mas na medida do processo evolutivo, nós vamos desenvolvendo a razão, as emoções, os sentimentos, para que o ser interior divino que somos prepondere sempre até alcançarmos a condição de espíritos purificados. Então, vamos ver aqui como que Emmanuel se manifesta, os ensinamentos de Emmanuel. Então, consciência lúcida, mente, instinto, razão. Lembrando que Emmanuel fala que a vontade é colocada como a auréola da razão, no topo da razão, comandando a razão. A razão que envolve a inteligência no estado mais maduro, envolve raciocínio, envolve memória, que vai determinar ideias, que vai determinar atitudes, comportamentos. E a vontade, ela vai entrar, como nós vamos ver daqui a pouquinho,
gerenciando todas as forças. Por isso Emmanuel fala, é o leme das forças, como se a nossa vida fosse um barco que estamos conduzindo na direção do progresso, da felicidade, do aperfeiçoamento, e a vontade vai dirigindo o nosso barco na direção. As forças a que se refere Emmanuel são essas: a eletricidade, que estabelece uma energia dinâmica, ou seja, forças da natureza em movimento. A eletricidade, ela está sempre em movimento, é assim que ela se manifesta, com o caminhar, o movimento dos átomos, dos elétrons. O magnetismo é o potencial estático, parado, mas gerando também forças, né? Forças de atração. E o pensamento, se a eletricidade e o magnetismo têm muito a ver com a natureza, com as coisas, o pensamento tem já a ver conosco. E é uma conjugação das outras duas forças, por isso, força eletromagnética. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai falar sobre que o pensamento é uma força mento-eletromagnética, ou seja, é um eletromagnetismo com origem nos pensamentos. Então, o pensamento, que é matéria ainda, no dizer de Allan Kardec, ele se espraia por onda, e é uma onda eletromagnética, com todos os potenciais de um eletromagnetismo que nós vemos na natureza, né? Com os poderes das forças da natureza, mas de uma maneira apropriada ao pensamento. Então, diz o Emmanuel, pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, se nós remontarmos ao princípio inteligente lá no início do reino mineral, o princípio inteligente estava sujeito a essas forças da eletricidade e do magnetismo, e que vai acompanhando também nos vegetais, nos animais, até chegarmos no humano. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, fala que no estágio do pensamento em que eles se encontram, no grau evolutivo em que eles se encontram, eles estavam estudando a mente das células. Vejamos que o PI, né, que é o princípio inteligente, já se encontra nas células, especialmente nas células que nós utilizamos aqui no nosso princípio, no nosso perispírito, no nosso corpo. Então, a conjugação dessas forças, e aqui é preciso fazer um parênteses, porque hoje a ciência física já fala em 4 forças: a eletricidade, o magnetismo, que eram forças já conhecidas na época do Emmanuel, mas também outras 2 forças que têm a ver com a intimidade do átomo, que é a força forte e a força fraca. A força fraca tem a ver com as camadas de elétrons que percorrem o nêutron, o núcleo do átomo. E a força forte é aquela que funciona nos elementos que compõem o núcleo do átomo. Mas, no estudo que nós estamos fazendo, nós vamos trabalhar com a eletricidade e o magnetismo. O magnetismo é aquela mesma força que a gente vê nos ímãs, que gera a pilha, que gera a bateria. Tem a ver com isso. A eletricidade é essa força que acende as nossas luzes, que dá choque, que liga a televisão, o rádio. É a respeito disso que nós trabalhamos a eletricidade e o magnetismo. A física trabalha, né? Então, essas forças conjugadas criam para nós, aqui no caso dos espíritos, gravitação e afinidade, porque nós estamos conectados uns aos outros por magnetismo que nos atrai,
Por exemplo, os espíritos afins se procuram e se encontram por essa força do magnetismo, assim como também os espíritos que são desafetos, acabam se encontrando também por magnetismo. Quando nós reencarnamos e temos um compromisso de casamento com alguém, nós nos encontramos aqui por essa força do magnetismo que não sabemos direito como é que funciona. O fato é que nós reencarnamos com um planejamento espiritual e por essa força que nos atrai, que faz com que nós nos gravitemos um em torno dos outros, é que nós acabamos nos encontrando. As mentes mais poderosas, as mentes que são capazes de envolver o próximo com o seu magnetismo pessoal, também atrai criaturas para o seu redor. Quanto mais força mental, quanto mais simpatia, quanto mais magnetismo pessoal tem o espírito, mais ele atrai criaturas ao seu redor. E também determina aqui a assimilação e desassimilação. Então, existe a força de atração e de repulsão. Nós nos atraímos com os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, mas também nós nos repelimos. Então, pensamentos e ondas de mesma natureza se conjugam, se atraem, e de forças contrárias se repelem. Por isso que nós nos sentimos muito felizes, agradavelmente felizes, quando estamos próximos, ao redor de alguém que tem simpatia, que tem uma química conosco. É o amor. Mas nós temos uma antipatia, nós não nos sentimos bem, que é uma desassimilação de forças, quando há uma discrepância, há uma força contrária à maneira de nós sermos. Nós somos um sistema, um campo eletromagnético que tem uma vibração específica. E essa vibração específica, a se refletir no nosso campo magnético, na aura, no nosso duplo etérico, faz com que haja essa repulsão de fluidos. Allan Kardec estuda isso no livro A Gênese, tratando dos fluidos. Atração e repulsão de fluidos, porque depende da maneira como nós pensamos, como nós sentimos, depende das nossas emoções. Então, se eu tenho um pensamento de tristeza, que é uma onda mento-eletromagnética, essa onda vai estar se conjugando com outros pensamentos de tristeza, agravando a nossa própria situação. E é por isso que, muitas vezes, nós não conseguimos nos libertar do nosso pensamento de tristeza e vamos nos encaminhando para uma depressão. Por quê? Porque outros pensamentos de tristeza nós atraímos, pessoas com tristeza nós atraímos. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes nós estamos felizes e ficamos mais felizes ainda, porque nos conjugamos com outras ondas também de alegria e de felicidade. É preciso nós usarmos, empregarmos muita disciplina, muita atenção, muita concentração, muita vigilância, para não permitirmos que esses pensamentos de natureza inferior tomem conta da nossa mente. Então, a consciência lúcida é uma consciência atenta, é uma consciência vigilante, que não permite que pensamentos nossos ou refletidos tomem conta de nós, mas nós vamos com isso, com uma vontade férrea, uma disciplina, determinando a nossa conduta, o nosso pensamento próximo dos espíritos bons, daquilo que é o amor, daquilo que é o bem. Então, diz o Emmanuel, vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Vontade é a gerência esclarecida e vigilante. É o controle que dirige a energia mental, produzida pelo cérebro, nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, a energia mental, embora aquele esteja se dirigindo ao cérebro,
Vamos lembrar que toda a energia mental é aquela que parte do espírito, da mente, do corpo mental, depois é transferida para o cérebro do perispírito e em seguida para o cérebro físico, quando nós estamos aqui encarnados. Então, é a vontade que vai controlar o direcionamento dessa energia, desses fluidos mentais, porque o pensamento, ele se manifesta, se exterioriza em ondas igual ou assemelhado à luz, que tem fótons luminosos. E a mente se exterioriza também por fótons mentais, que são partículas de ondas mentais, que vão se conjugando e se transformando numa onda, num pensamento que vai manifestar-se no fluido cósmico universal e também em nós, quando aqui estamos encarnados. É a vontade que vai determinar isso aí. E ele dá um outro exemplo. A vontade é o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, quando nós apertamos o botão da vontade da ação, nós movimentamos o nosso pensamento, a nossa ideia, as nossas emoções, num determinado sentido. E quando nós empregamos a vontade para dizer não, porque aqui a vontade, embora seja compreendida como uma força, como uma faculdade que vai determinar as nossas condutas, mas eu também posso ter uma vontade que podemos chamar de uma vontade negativa, a vontade de não fazer nada, a vontade de não fazer o bem. Também é uma vontade, porque eu estou expressando aquilo que vai na minha intimidade. Então, eu posso empregar a minha vontade para fazer ou para não fazer alguma coisa. E aí o Emmanuel vai dizer o seguinte, que a vontade é o gerente, e nós temos vários departamentos. Ele nos apresenta 4 departamentos, que é o departamento, primeiro, do desejo. Alguns usam o sinônimo de vontade como desejo. É um sinônimo do dia a dia, comum, mas o sentido da vontade é da faculdade do espírito. É a força do espírito, a força que nos move para fazer ou não fazer alguma coisa. Então, o desejo representa os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, a vontade atua sobre o desejo, que é a manifestação daquilo que nós desejamos na nossa intimidade, os nossos ideais, os nossos sonhos, que vai nos movimentar, então, para o trabalho. Eu quero, eu desejo, e a vontade vai determinar o trabalho para alcançar aquilo que eu quero realizar, que é o meu sonho, né, o meu propósito de vida. O outro departamento, que é a inteligência. A vontade vai atuar dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Porque na medida em que eu uso a inteligência para desenvolver as minhas ideias, para resolver as minhas necessidades, aquilo que está na minha vida, os meus patrimônios de cultura, de sabedoria, vão cada vez mais crescendo. Então, eu uso a vontade para estudar. Eu estou desenvolvendo a minha inteligência. Eu uso a vontade para resolver um problema na minha empresa, no meu trabalho. Eu estou desenvolvendo a minha inteligência. Porque se eu ficar parado, acomodado na minha situação, a minha inteligência continua num patamar inferior. O outro departamento, da imaginação. Então, a vontade atua
amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. A imaginação é um pensamento abstrato, né? É uma idealização que não está simplesmente estimulada por causa das coisas que nós estamos vendo. É um fluir do espírito, é algo que vai muito além da própria percepção material. E aí nós vamos encontrar os gênios, vamos encontrar os cientistas, os músicos, que empregam a vontade para realizar algo não meramente material, mas algo intelectual, algo da alma, né, das artes, uma criação realmente. A memória, a vontade atua registrando, guardando as informações, guardando os conhecimentos que são necessários na aplicação do nosso dia a dia. Existe uma doença que é aquela em que nós não somos capazes de guardar as informações da memória curta ou da memória passada, né? O Alzheimer é uma falha da memória no sentido das lembranças. Então, a vontade aqui, ela nos estimula a registrar aquilo que nós achamos que é importante na nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos a nossa concentração, a nossa vontade de memorizar, nós guardamos com mais profundidade lá na nossa memória, no nosso cérebro, na nossa mente. E tanto que, se eu quiser decorar uma poesia, eu preciso usar a minha vontade disciplinada, perseverante, na repetição, no hábito, até nós conseguimos guardar aquilo na nossa consciência, né, de maneira a nos valermos desse conhecimento sempre que for necessário. Bom, sem a vontade para o bem, no capítulo, Emmanuel fala simplesmente, sem a vontade. Nós estamos aqui esclarecendo que é sem a vontade para o bem, ou a vontade negativa. O desejo pode comprar aos enganos aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Ou seja, quando eu canalizo mal a minha vontade em relação aos desejos. Por exemplo, as paixões, a acomodação, as coisas materiais, a vida mundana. Então, se eu canalizo a minha vontade para a realização de sonhos que não são sublimados, que são meramente o instinto, as paixões, o que é que acontece? Eu estou gerando uma atitude negativa, infeliz, prejudicial, causando danos a mim, causando danos ao próximo, que vai implicar no futuro a uma necessidade de reparação e de sofrimento, que é aquilo que nós chamamos de expiação. Então, aprender a usar a vontade de acordo com as leis divinas, a lei divina é a lei do bem, a lei natural. Quando nós aprendemos a utilizar a vontade canalizada para o bem, o desejo vai se realmente converter numa realização positiva, criadora para a nossa vida. A inteligência, né, sem a vontade para o bem, pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Ou seja, nós usamos a nossa mente, a nossa inteligência para fazer o mal, para nos apropriarmos dos bens alheios, por exemplo, na corrupção que nós estamos vendo aí engraçar, né, livremente, não só no Brasil, mas em todos os países, nos crimes, nos assassinatos. Quantas coisas nós estamos vendo aí de crimes que são decorrentes do mau uso da nossa inteligência, que é a vontade, no caso, determinada para o cometimento de crimes. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Quantos escritores, vejamos aí, quantos escritores, quantos produtores de filmes estão usando a sua imaginação para criar imagens de terror,
imagens que geram deturpação naqueles que estão vendo, que geram traumas, que geram medos, que geram posturas que canalizam para o sofrimento, para o terror. Às vezes você assiste um filme, quem assiste um filme de terror não consegue nem dormir, ou se dorme tem pesadelos. Por quê? Porque a mente, ela não consegue distinguir o que é realidade do que é simplesmente imaginação. Para a mente, tudo é realidade. Se nós acreditamos naquilo, se aquilo nos impressiona de alguma maneira, nós estamos gerando ideias, quadros mentais que são negativos para nós e podem gerar o mal para o próximo e para a sociedade. Os livros, por exemplo, podem induzir as criaturas a terem certas condutas que são prejudiciais. O Leão Tolstói, ele explica para a Zilda Gama que ele utilizou a sua leitura, por exemplo, para tornar herói os suicidas. A Ana Karenina, por exemplo, o livro que ele escreveu, foi um livro que motivou o suicídio de pessoas. Ou seja, a imaginação dele, criando uma ideia, uma fantasia, produziu o mal, produziu sofrimento às pessoas. Então é preciso nós usarmos a vontade para que os nossos pensamentos, a nossa imaginação, sejam sonhos positivos, sejam criações, produzam criações elevadas. E a memória pode cair em deplorável relaxamento. Então, se eu não utilizo a vontade para armazenar informações, para armazenar conhecimentos, a bagagem do meu conhecimento, da minha memória, será vazia ou muito pouco. É igual um computador. O computador, para ter um funcionamento bom, para ser útil, precisa ter armazenação, né? Precisa receber programas, receber informações, dados. A nossa mente é um computador, a nossa memória é um computador. Se nós não armazenamos informações, nós não temos bagagem, né, guardado ali para utilizarmos em algum momento. A memória, o conhecimento, gerando sabedoria, vai nos levar a um processo chamado de intuição. A pessoa intuitiva é aquela que é capaz de ter insights, de ter soluções sem precisar da reflexão, do raciocínio. Por quê? Porque a memória, guardando as diversas experiências, os diversos conhecimentos amealhados durante várias reencarnações, traz à tona a informação. Eu sei, o intuitivo, ele sabe como fazer, sem necessitar pensar a respeito. E então, aqui chegando ao final, vai dizer Emmanuel: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Daí a necessidade de nós treinarmos a vontade. Os grandes faquires lá da Índia, que são capazes de ficar deitados, por exemplo, em camas de prego, de ficarem imóveis durante largo tempo, numa mesma posição, de se concentrarem em fazer alguma coisa, são aqueles que disciplinaram a sua vontade. Os estudantes que estão ali perseverantemente estudando para passar no vestibular, são aqueles que têm uma vontade férrea, vontade forte mesmo. Então, é preciso aprendermos a desenvolver a nossa vontade e fazemos isso no nosso dia a dia. E, às vezes, não adianta dizer para a pessoa assim, tenha vontade. Porque vontade é uma faculdade que você desenvolve. Então, é preciso nós auxiliarmos os nossos filhos, os nossos alunos, a desenvolverem a sua vontade.
Se bem que tudo isso deve começar por nós, né? Nós precisamos desenvolver a nossa vontade, treinarmos. Progresso é fruto da nossa disciplina, da nossa vontade reiteradamente treinada no nosso dia a dia, diante de todas as coisas. O Agristo está por aí, ele pode dizer, né, aprendemos que você adquirir um hábito depende de você treinar isso durante vários dias. Sim. Hábito. Né? Hábito é um treino. Hábito é um treino. E E nós, depois de uma sequência mínima de 21 dias, a própria mente se encarrega do processo de automatização. Já existem estudos comprovando isso. E eu já testei, tá? Por pois isso que é, eu prego com tranquilidade. testemos nós. Né? Quando quisermos adquirir um hábito ou modificar um hábito. Então, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, o Emmanuel vai encerrar aqui dizendo o seguinte: nós estamos nos refletindo permanentemente uns nos outros. É impossível evitar que isso aconteça. Estamos sendo influenciados. Ah, eu não vou ver nada, vou fechar os meus olhos, mas os pensamentos estão se conectando, estão se refletindo uns nos outros. De tal maneira que a única forma de nós estarmos utilizando essas reflexões dos outros e também o nosso pensamento é determinarmos como nós vamos usar essas bagagens, essas informações, esses conhecimentos que estão em nós ou que estão chegando até nós, para que essas informações sejam utilizadas para o bem. Então, nós temos a emoção vai determinar uma ideia, uma reação, e nós vamos transformar isso numa atitude que vai ser boa ou má, dependendo da nossa vontade, para onde nós canalizamos, porque a vontade é o leme das forças que nós temos à nossa disposição, esses variados departamentos que o espírito, como essência, possui. Emmanuel apresentou apenas esses departamentos, mas existem outros variados que nós vamos desenvolver na nossa trajetória espiritual. Aprendamos, pois, a trabalhar com a nossa vontade. E aí nós encerramos o capítulo e abrimos para as contribuições e os comentários dos nossos amigos. Eu tenho algumas coisas a colocar nessa questão da vontade. Realmente, o Leon Denis coloca no livro que você falou que ela é a maior potência da alma. Interessante que no livro ele elenca os japoneses como de maior vontade e os franceses como de menor. E na Segunda Guerra nós vimos isso bem do lado da França, que ela demorou demais por reagir à agressão do Hitler e acabou sendo dominada. Mas a Alemanha e o Japão, que tinham uma vontade forte, mas com um objetivo não bom, fizeram só problemas, não é? Então, a vontade, ela é importante, ela estimula, como você bem colocou ali, que o Emmanuel tinha colocado, vontade do bem. Porque até o Livro dos Espíritos fala assim, ó, quando pergunta, tem mais pessoas boas ou más no mundo? Não tem mais boas, só que os maus são audaciosos e os bons muito tímidos. Então, essa vontade de fazer o bem é uma coisa que a gente tem que procurar. Mas tem um outro lado, que fala assim, que Deus, ele fica super contente quando um que estava no caminho errado, mas tem boa vontade, sai do caminho para o bem. Porque, com certeza, no caminho do bem, ele vai fazer muita coisa boa. Então, tem esses dois lados. A vontade, ainda que está no caminho desequilibrado, quando voltar para o caminho certo, vai ser muito boa.
mas uma vontade onde não existe amor, ela é perigosa até. Exatamente isso, Edson. Obrigado pela sua contribuição. Bom? E o Donizete, a questão da vontade mal usada no departamento da imaginação, estava aqui me recordando do seguinte: aquelas pessoas que ficam imaginando que vão ter doenças e começam a fazer, às vezes, cirurgia para extração de órgãos, como aquela artista, né, a Jolie, lá, extrair os seios porque achou que, por causa de um precedente na família, ela poderia vir a ter câncer, né? Então, fica com uma imaginação, assim, não positiva, né? É isso mesmo, né? A nossa imaginação, ela está ligada, os nossos sonhos, os nossos ideais, a nossa imaginação tem a ver com as nossas emoções desequilibradas, os nossos traumas, os nossos medos. Então, tudo isso acaba gerando um emprego, um desvio da nossa vontade para rumos que não são os melhores para nós. Não só no sentido prejudicial a nós mesmos, a gente vê, por exemplo, os abusos com relação às plásticas. Você tem uma idealização de um rosto perfeito que você vê na televisão, e aí você entra no processo de disformia, né? Então, tudo para você está feio. O seu nariz está um pouquinho assim, você acha que ele está horroroso. E aí parte-se para a plástica e, às vezes, de forma desastrosa. Então, a nossa imaginação doentia tem a ver com as nossas emoções desequilibradas. A gente precisa trabalhar com profundidade para que a gente não use, né? Nós não temos atitudes que sejam prejudiciais a nós. Donizete. Oi, Agristo. Essa última fala sua me fez pensar que, então, o que acontece na vida da pessoa, de uma maneira geral, tem a ver com a qualidade do que ela anda pensando, né? Porque quem pensa é o espírito, não é? Você falou todo de um caminho de processamento, cérebro e tudo mais, para falar da vontade. E eu estava me recordando, dentro desse contexto todo, o cuidado, quando você falou da questão doentia, né? O médico indiano, Deepak Chopra, tem uma frase em uma de suas obras que diz assim: você é o que você pensa. E eu andei lendo sobre este tema e encontrei no livro Fonte Viva uma frase do Emmanuel que diz o seguinte: pense e viva. Ou seja, a resultante do que você anda produzindo tem a ver com a origem que você dá a partir dos seus pensamentos, né? E aí, juntando tudo isso, desses autores e mais o de hoje, me remete a alguns trabalhos de alguns pesquisadores da área da neurociência, que, para resumir numa frase, algo mais ou menos assim: tudo aquilo que você valoriza cresce. Então, se você está valorizando pensamentos doentios, a doença vai acabar se materializando. Por outro lado, se você alimenta uma fé viva, como nós falamos ontem, que a fé é aquele raio de luz que move e guia os passos do espírito, e eu passo a valorizar essa coisa do desejo positivo, aí a fala desses estudiosos, desses pesquisadores, na minha opinião, faz muito sentido. E do próprio Emmanuel, né? Porque ele diz: pense e viva, você é o que você pensa, tudo aquilo que você valoriza cresce. Então eu acho bacana, eu sou um fã incondicional do estudo por conta disso, que é de ampliar a percepção, de entender que Deus deu o de que necessitamos. Zelar por isso é tarefa nossa, né? Eu fico com essa leitura. E para falarmos de autores, vamos lembrar do Descartes, né? Penso, logo existo.
pensamento é a essência da nossa alma. A nossa mente se manifesta por ondas eletromagnéticas, que é pensamento. Sim. Nós atuamos fluido universal, pelo pensamento. Nós nos comunicamos pelo pensamento. Então, você tem razão que nós precisamos ver, analisar o que é que nós estamos pensando. O autoconhecimento proposto pela doutrina espírita, defendido, ensinado, é exatamente para isso. Eu preciso conhecer a maneira como eu penso, para alimentar os meus pensamentos apenas com coisas positivas. Então, estudar, ir ao centro, a uma religião, é importantíssimo, porque a minha mente vai estar com esses conhecimentos rodando na memória, e nós vamos aproveitar conforme for necessário. Então, se você se dá a livros pornográficos, a filmes pornográficos, a conversas deletérias, a ambientes ruins, você está enchendo a sua mente com esse tipo de pensamento. E aí, qual é a bagagem que você vai ter na memória para agir? Só coisa ruim. Então, o centro espírita, a igreja, a escola, os bons livros, os bons filmes fazem isso. Enche a nossa memória, a nossa mente de bons ensinamentos, que geram bons pensamentos, que vão gerar boas atitudes também. O Rodrigo está perguntando aqui, a vontade pode ter relação com pressentimento? Depende, viu, Rodrigo? Porque o pressentimento é uma certa antecipação de algo que pode acontecer. Pode ser que eu deseje tanto. Lembra lá aquele departamento do desejo? A imaginação. Eu desejo tanto, eu imagino tanto, que eu vou gerar uma ideia de algo que vai acontecer. E pode ou não acontecer. Vamos imaginar que eu vou sair para viajar. E eu estou lá, vai acontecer um acidente, vai acontecer um acidente. Há probabilidade de você sofrer um acidente durante a estrada, durante a viagem. Não necessariamente porque iria acontecer ou porque você pensou que ia acontecer, mas quem está viajando corre o risco de sofrer um acidente, uma colisão, um pneu furado, uma queda, qualquer. Aí, às vezes, nós vamos imaginar que isso é porque eu quis. Né? Eu quis que acontecesse aquilo, ou então eu achei que que eu estava pressentindo aquilo e aconteceu. Mas a vontade é essa força para o bem. Então, em tudo na vida, nós temos que pensar no bem. Vou viajar, vou pensar no bem. Agora, quando eu penso no bem, eu atraio bons pressentimentos, que são boas intuições. Eu tenho uma experiência muito particular. Eu ia viajar para fazer uma palestra, uma viagem para Campinas. E na semana que eu ia viajar, vinha assim, vai ver o pneu. Veja o pneu. E eu não dei atenção àqueles pensamentos. Na sexta-feira, antes de viajar, entrou um parafuso no pneu e furou. E aí, eu levei o pneu no sábado cedo mesmo que eu ia viajar. Levei o pneu no borracheiro, e ele falou assim, olha, não vou consertar esse pneu porque ele está quase careca, desgastado, e você corre o risco de acontecer um acidente na estrada. Aí eu levei, fui numa empresa e troquei os pneus. Então, às vezes, o que nós chamamos de pressentimento nada mais é do que a ação da espiritualidade nos ajudando a prevenir, a nos livrar de algum problema que possa acontecer no futuro. Senhor Donizete, eu queria colocar mais uma situação que eu penso um pouco diferente do que vocês falaram. É a questão do hábito. A vontade da mudança, ela ocorre geralmente provocada por um sentimento de dor.
que a pessoa sente a vontade de mudar. E tem um psiquiatra chamado Paulo Gaudêncio, ele morreu faz 3 anos, ele falava assim, ó, que a vontade é essa dor que, na maioria das vezes, te impulsiona, mas você vai incorporar essa mudança se você gostar do jeito novo. E eu vejo muito isso no amor exigente. Por exemplo, a pessoa é internada para tratar da drogadição, algumas vezes 9 meses. Ou seja, ela ficou lá 270 dias, fazendo tudo certo, acordando de manhã, sendo cooperador, totalmente abstendo de qualquer coisa. Mas se ela sair de lá e não gostou, não amou esse jeito novo dela sem a droga, ela vai recair. Então, o processo da mudança, muitas vezes, é impulsionado pela vontade de querer se melhorar, ótimo. Ou então a dor empurra. Mas a gente tem que gostar do jeito novo. Se eu começo a querer, eu vou começar a parar de falar mal dos outros. E aí, se eu me sentir bem com aquilo, nunca mais eu vou falar. Mas se for só uma coisa que eu faço, e não vi uma mudança em mim, assim, no sentido de eu amar aquela mudança, eu vou recair. Eu penso assim. Você tem razão, Edson, né? Mas vamos lembrar que a vontade é uma força positiva, uma força para o bem, no sentido da faculdade do espírito aqui, né? Nós estamos pensando. Então, para eu mudar, para eu adquirir um novo hábito, lá na minha profundidade, eu tenho que ter realmente uma vontade férrea, consciente, a consciência lúcida, canalizada para aquele sentido. Mas, enquanto eu não achar que essa mudança é boa para mim, eu não vou mudar. Então, você tem razão quando diz que precisa gostar da nova realidade, do novo hábito. Mas se nós estamos falando de hábitos bons, mais cedo ou mais tarde nós vamos incorporar também este hábito bom, que é o hábito do bem. Será que aí não entraria, então, o livre-arbítrio, nesse caso? O exemplo, é aí que entraria, né? Sim, o livre-arbítrio de escolher. É isso. A consciência lúcida, ela usa a vontade para fazer ou não fazer. É o livre-arbítrio. Uhum. Né? Só que, assim, a questão da liberdade, do livre-arbítrio, ele tem os limites, porque eu sou livre para semear, mas eu estou preso à colheita. Então, se eu uso a vontade para prejudicar, para fazer o mal, ou me acomodar, vai ter consequência. E aí chego no sofrimento, que o Edson falou, e que isso vai me impelir a fazer mudanças. E, de preferência, mudanças para o bem. Eu disse baseado no exemplo do Edson mesmo, né? No caso que ele disse, seria livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio, né? Mas com a responsabilidade, com as consequências.